você tem uma ideia, eu coloquei aqui para vocês uma citação do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1213, que diz bem assim: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, é a porta da vida no Espírito Santo, é a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Ou seja, pelo batismo você não só entra na igreja, Juarez, e não começa, tem uma vida de Deus, né? Mas você adquire todos os demais sacramentos por meio desse, que é a base, digamos assim. E pelo batismo nós somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornando-os membros de Cristo. Nós somos incorporados à igreja e feitos participantes da sua missão, né? O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Ou seja, Jesus, quando ele conversou aí com a mulher samaritana, ele usou tanto a água quanto a palavra dele, porque pela água e pela oração, pela palavra, a gente é santificado, né? E por que você entra na igreja pelo batismo? Porque você precisa passar pelo processo de santificação, de purificação, para voltar à vida eterna, voltar para participar da obra de Deus. Até porque no paraíso, que é para onde a gente está indo, para a vida eterna, né? E é isso, mães que estão aqui presentes, padrinhos. Quando você leva sua criança para o batismo, você está profetizando na vida dele: olha, você vai ser abençoado, você vai viver uma trajetória abençoada com o Senhor e depois ainda você vai viver na vida eterna com Ele, com todas as bênçãos. Ou seja, a gente está se preparando, porque no Éden não entra pecado, não entra imoralidade, não entra maldade. Ou seja, a gente vai entrar puro pela água do batismo, que se realiza no sacramento do batismo inicialmente, mas durante toda a nossa vida a gente vai ser purificado ao longo da nossa caminhada na trajetória da igreja, né? Então, qual a finalidade do batismo? Como eu já mencionei, é purificar, ele consolida nosso arrependimento e nos dá acesso à graça de Deus, ele propicia que a gente tenha uma configuração em Cristo na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição. Essa palavra configuração é bem interessante, que a gente está aqui usando tecnologia, né? Computadores são configurados, né? Para ficar do jeito que a gente quer. Em Cristo a gente é reconfigurado também. Ou seja, aquela semelhança de Deus que a gente perdeu por causa do pecado que entrou lá com Adão e Eva no paraíso, por meio de Jesus a gente volta, é purificado e a gente é reconfigurado na semelhança de Cristo. E só na semelhança deles que a gente tem a vida eterna. Porque a gente estiver no pecado, a gente está separado de Deus, né? Então a gente gera um novo nascimento, uma nova criatura renascida das águas e do Espírito Santo. Porque quando lá o filhinho da Brena, da Eline e também o neto do Juarez estiver recebendo lá o batismo, né? Você poderia, Brena, recitar o nome da sua filha novamente? Por gentileza aqui. É Liz. Liz. Bernardo, eu guardei bem. E da Eline, como é que é o nome dela? Sofia, Liz e Bernardo. São os três que estão sendo abençoados. Então eles vão estar lá recebendo a água, como a gente viu lá naquele clipe inicial. A pomba do Espírito Santo vai descer também. Porque no batismo já vem tanto a água, né, que João Batista colocava lá nas pessoas, quanto a pomba, o Espírito Santo que vem. E Deus vai falar do céu: Liz, Sofia e Bernardo, esses são os meus filhos amados, em quem protegerei ao longo da sua trajetória. Então, no batismo está contido todo esse poder. É claro que lá na crisma depois, eles vão receber novos dons do Espírito Santo, mas é no batismo que você recebe o poder do alto, o renascimento no Espírito Santo. Então ele faz morrer o velho homem e antecipa a ressurreição de Cristo em nós, né? Então aí a gente tem umas frases aí de São Paulo, né, das cartas de São Paulo, ó: pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós vivamos a vida nova. Fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, a Bíblia falando do batismo e como que está relacionada à cruz de Cristo, né? E à ressurreição de Cristo. Porque ali o velho homem fica morto na cruz e nós nascemos na água da ressurreição, da vida nova, do nascer de novo. Isso é que é a realização do batismo na nossa vida. A gente é batizado na cruz de Cristo, né? É na cruz que se realiza o batismo. Ali ele está tudo consumado, Jesus falou. Ou seja, ele realizou a obra do Pai, né? De salvação do pecado e da morte. E aí o batismo ele é graça,
porque é dado também às pessoas culpadas. A gente está com crianças inocentes aqui, mas a pessoa adulta também se batiza, né? Ele é dom porque é conferido àqueles que nada trazem. A gente vai assim nu, né? Sem nada, porque é a graça de Deus que dá tudo. Ele é unção porque ele é sagrado e régio, ele ilumina porque é luz resplandecente, né? Ele veste porque cobre a nossa vergonha e é um banho que nos lava, e ele é um selo porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus, ou seja, ele nos protege e nos livra do pecado original e nos dá a vitória sobre ele, né? Por isso que a gente é lavado, mesmo crianças também. Então, o batismo ele é realizado no seio da comunidade, né, dentro da igreja, um instrumento que os padres, presbíteros e diáconos, como aquele cantor lá também faz, o batismo, e é feito conforme a orientação do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a Santa Madre Igreja orienta, que tem que ser o batismo reconhecido, né? E também há batismo infantil, batismo de adulto, com orientação para várias faixas etárias. Geralmente quem faz são os sacerdotes. Então, como que o batismo ele aparece na Bíblia Sagrada, né? Aí, na verdade, a gente não vai aprofundar muito, não, mas mostrando só alguns trechos, algumas cenas, algumas imagens que aparecem ao longo da história da salvação de Deus e do seu povo, né? E aí você tem primeiro a imagem do dilúvio, né? Que é quando a água veio e foi lançada por Deus sobre um mundo decaído, que estava completamente em injustiça, né? E Deus salvou só Noé e sua família e os casais de animais, né? E ali aquela água fez, digamos, um nascer de novo de toda a humanidade por causa do pecado e da morte, da violência, da destruição da natureza que estava acontecendo naquele mundo. Então, tem assim, o dilúvio ele é uma imagem plenamente relacionável com o batismo. Embora o dilúvio seja algo grandioso e o batismo algo pequeno, micro, né, que acontece, mas quando a gente analisa a profundidade do batismo, a gente vai ver como que ele é grandioso, né, na nossa história, na vida de cada um de nós. E aí você tem o Antigo Testamento, as práticas de purificação promovidas pela água, né, pelos sacrifícios lá no templo, a cura de Naamã da lepra, não sei se vocês já ouviram essa história, né? Que Naamã foi até o profeta de Deus, salvo engano, o Eliseu, né? E aí ele foi lá, pediu para ser curado da lepra, e Eliseu pediu que ele se banhasse no Rio Jordão. E ele foi lá e se banhou 7 vezes, como o profeta mandou, e foi curado. A gente pode explorar esse tema também, mas ele é mais para a gente ter uma ideia, né, de como que o batismo, que inclusive o Jordão que foi usado posteriormente por João Batista, segundo a obra de Deus. E também os profetas que anunciaram a vida de João Batista para preparar o caminho do Senhor, que ele clamava no deserto, preparando, né, o caminho do Senhor e pregando um batismo de arrependimento, ou seja, o batismo purificava e preparava para a vinda do rei, né, do rei de Jesus. Então hoje a igreja, quando ela exercita o sacramento do batismo, ela está também nessa preparação da igreja, do povo de Deus, da noiva do Cordeiro, para o retorno de Jesus, né? Então aí essas cenas elas são muito valiosas, né, para a gente entender o batismo. E aí, andando um pouco aqui, como que o batismo se cumpre no Evangelho, né? Ele se cumpre na vida de Jesus. Aí tem uma imagem muito bonita de Jesus sendo batizado por João Batista. E inclusive João Batista não queria batizar Jesus, mas Jesus fez questão e disse: olha, me batiza assim, que é para cumprir toda a justiça. Ou seja, o batismo ele foi um sacramento dado à igreja, mas que Jesus, o Espírito Santo, o Pai, estão nele, fazem parte dele, não é algo externo. Então Jesus, como veio como homem, né? Ele participou, mesmo sendo Deus, mas ele também homem, ele participou e cumpriu toda a justiça do batismo. E então é algo, um sacramento digno de fé, digno de perseverança, digno de guarda, né? Deus fala para a gente guardar a palavra dele, ou seja, guardar os caminhos dele. A gente pode colocar também isso em relação ao batismo. Vou guardar o meu batismo. Vou guardar e pedir ajuda de Deus, pedir ajuda do anjo da guarda, pedir ajuda de São Francisco, pedir ajuda dos santos de Deus, para eu guardar o meu batismo. O que é guardar? Eu me manter puro, eu me manter no temor de Deus, eu abençoar a minha família e seguir nos caminhos do Senhor, custe o que custar, e com fé, com perseverança. E aí você vai receber todas as bênçãos de Deus e vai receber as confirmações dele também. Porque mesmo se passar por uma situação de tribulação, porque a gente sabe, né, Juarez,
Brena e Eline, que a vida não... E também Ícaro, que está aqui, que é um pai, né? E os demais. A vida não é só um mar de rosas, tem os espinhos para pisar, tem as situações difíceis, tem as tragédias, tem coisas que acontecem que parecem nos abater, mas Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, mas ao guardar o batismo, ao guardar a fé, ao guardar a palavra, você se fortalece nessa caminhada em busca dessa plenitude da justiça de Deus na nossa vida, que é Ele reinando em tudo. E se Ele reinar no nosso coração, reinar na nossa casa, reinar em toda a existência, aí cumpriu-se a obra de Deus, cumpriu o reino de Deus e a proteção plena de Deus. Né? E o mal, show, vai para outro canto, vai para o lago de fogo, vai para algum canto, mas não vai ficar dentro do nosso paraíso com a Liz, com a Sofia e com o Bernardo, para a gente viver para sempre com toda a nossa família. Então, mal, pecado, morte, injustiça, coisas ruins fora. Essa é a meta de Jesus e a bênção de Jesus para nós. E o batismo é toda essa mensagem está contida na fé no batismo. Amém? E aí, então o batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eu já falei, né? Já mencionei alguns pontos que está aí, né? O Pai Celestial ele falou que sobre o amor de seu Filho para que todos ouvissem ele no momento do batismo de Cristo. Então, quando Jesus estava lá, sendo batizado por João, onde estava se cumprindo o sacramento, ele estava recebendo a água, mas a pomba do Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do Pai falou do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouçam o que ele diz." Foi isso que foi dito ali, que Deus falou para todos que estavam ali. Então é por isso que a igreja preconiza que o batismo seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, e Jesus enviou os apóstolos com a missão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer discípulos em todas as nações. E os apóstolos fizeram, depois os sucessores dos apóstolos, depois e sucessor até os nossos dias, até hoje, aqui com o Padre Rafael, com Dom Dario, Dom Anderson, né? Lá na Arquidiocese, e todos nós, povo de Deus, que somos sucessores daqueles primeiros que vêm perseverando ao longo de todos esses séculos. E também a gente se batiza na cruz de Cristo, como já mencionei, né? A gente morre lá e renasce na ressurreição. E o batismo, então, ele é um milagre de Deus em nossas vidas. Hoje aqui nós estamos fazendo parte dessa história linda, né, de renascimento, ressurreição, ressurgimento, de uma nova criação na vida da nossa família. E da mesma forma como ele fez com a mulher samaritana, aquele momentozinho ali junto com as crianças vai transbordar para a família de vocês, para as descendências. Então, aí só Deus mesmo para acompanhar todo o mistério, toda a bênção de Deus, quando uma pessoa se encontra com Jesus, é batizada, é purificada e recebe toda essa graça, todo esse bênção. Vocês estão acompanhando? Dá um joinha aí, um sinal aí no chat aí, para dizer se vocês estão acompanhando, se vocês estão... Estou acompanhando. Então, tá tudo bem? Se quem quiser pode botar uma mensagem ao... Sim, estamos. Pode orar. Sim, Michel, estou ouvindo direitinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo é um milagre em nossas vidas, como foi na vida da mulher samaritana ali. E aí, transborda por quê? Porque essas águas, elas vêm do rio da vida do Cordeiro, né? O rio da vida que aparece na Bíblia, esse rio que sai do coração de Deus para purificar a humanidade e para nos salvar, para nos levar novamente para a eternidade. Que sacia a nossa sede. A gente nunca mais terá sede por meio da água do rio da vida, do batismo, esse milagre de Deus na nossa vida. Vocês estão reparando aqui que esses slides, ó, eles todos têm Jesus com as crianças, tem Jesus em desenho. Então, no encontro presencial, o slide que Giovana, Camille ou Dona Penha for trabalhar com vocês, vocês podem estar com as criancinhas lá, que essas ilustrações podem servir para evangelizá-las. Se bem que, no caso, mais o Bernardo aí, que tem mais essa consciência, né, Juarez? E as crianças, as outras duas, a Liz e a Sofia, estão muito novinhas ainda. Mas o Bernardo vai ver os desenhozinhos aí de Jesus, fazendo a catequese, ó, e vai aprender bastante, né? Então, é isso. Acho que, deixa eu ver se tem mais aqui. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu consegui, eu acho que gravar várias partes aqui desse encontro, tá? E aí eu vou depois ver se o vídeo ficou legal e vou compartilhar, que vocês podem mandar para os padrinhos que não vieram, e a gente pode guardar também esse material aí
como uma mensagem que a gente pode retomar eles quando precisar e assistir, tá bom? Quem perdeu alguma coisa, tá? Então, se fosse um encontro presencial, a gente ia fazer uma roda de conversa agora, mas a gente pode deixar aí engatilhado para o próximo encontro perguntas para compartilhar e avaliar. Tendo em vista tudo que nós aprendemos sobre o batismo, qual a importância da fé como sabedoria de Deus nesse sacramento? Ou seja, qual a importância resumindo, né? Qual a importância da fé no batismo? Vou abrir. Quem gostaria de fazer uma palavra sobre isso? Qual a importância da fé? Alguém pode fazer uma contribuição, pelo menos, para a gente ter uma troca? Michel, eu acho que, assim, para mim, a fé é sempre confiar em Deus. A fé, a importância para mim e para minha família, né, que eu prezo, é confiar nele. E, antes de tudo, nas coisas boas e nas coisas ruins também. Para mim, a importância é essa. Perfeito, muito obrigado. Tem mais alguém que gostaria de comentar também? Nossa, que boa palavra, Brenda. A fé é nossa perseverança, né? Para continuar nesse caminho aí que inicia no batismo, confirmando isso na nossa trajetória cristã, nos momentos bons ou ruins da nossa vida, permanecer na fé. Permanecer confirmando sempre o batismo. Michel, do meu ponto de vista, a fé, ela antecede o batismo, né? Porque quando nós buscamos a iniciação de uma vida cristã, mostra que a gente tem a fé em algo, né? Em algo, né? Então, acho que, no meu ponto de vista, a fé antecede o batismo. E nesse caminho de fé que nós vivemos e queremos que os nossos filhos cresçam, né? Nós já apresentamos aí esse sacramento que eles vão confirmar com o crisma, né? Lá na frente, com a caminhada, né? Até... Volta aqui. É verdade. Muito bem. A fé, ela antecede, está dentro e vai adiante junto com a gente na caminhada, né? Ela, digamos, ela é quase o próprio rio da vida, nutrindo todo esse processo. Realmente é muito boa essa palavra, Giovana, porque realmente tem gente que diz assim que a gente não é salvo pelas obras. E o batismo, o que ele realiza na nossa vida, é uma obra de Deus, é uma perseverança nossa na igreja, é a nossa uma obra de purificação, de santificação de nós, da nossa família, mas a gente é salvo para as boas obras. Ou seja, então a gente tem fé, recebe essa graça e quer mais dela. E por isso que você vai fazer boas obras, porque e você vai entrar no batismo, vai se iniciar nessa caminhada. Então é realmente muito interessante as falas de vocês, muito legal. Juarez, você quer comentar também, só para fechar? Meu amor. Tá ventando. A fé no sacramento, né? Então, o Juarez vai se preparando aí. Se ele entrar, você só me falar que você fala. E aí, qual a diferença de uma vida levada sem fé e a vida das pessoas que têm fé no batismo de Jesus Cristo? Aí fica para o encontro e para a reflexão de vocês, né? Qual a diferença de uma vida levada sem fé e a vida das pessoas que têm fé no batismo de Jesus Cristo? Realmente é uma questão muito importante, né? Porque aí você consegue analisar o resultado da vida de todas as pessoas. Às vezes uma pessoa sem fé, que não vai buscar essas boas obras, a purificação, a perseverança, como vocês falaram, a fé mesmo nos momentos difíceis, como a Brenda falou, né? Se manter firme. Porque, às vezes ela pode ficar frágil e ser levada pelo mal por caminhos tortuosos, de pecado, de mal, que levam à destruição da família, porque o pecado é isso que faz, né? Quando acontece uma traição, quando acontece uma morte, quando acontece um roubo, quando acontece uma mentira, ou seja, fica impurificado e traz mal. E muitas famílias desbarnecidas, até, às vezes, até se desfazem, ou seja, é obra do inimigo. O inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Agora, quando você está na fé, você tem um escudo na sua mão. Você está no batismo, você tem a igreja, que é Jesus como uma fortaleza ao seu redor, como dizia o rei Davi, né? O Senhor é uma rocha, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é minha força.
Ou seja, você ali está na proteção. Você pode cair, claro, porque nós somos frágeis, mas você está em muito melhores condições de vencer, de ser bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, fé em fé, glória em glória, né? Como diz a palavra de Deus, é fé em fé. Você está vendo, Giovana? A fé antecede, mas ela é de fé em fé, ela vai ao longo da caminhada. Realmente é muito interessante essas duas questões que foram propostas pelo material para a gente refletir. E aí, no próximo encontro, quando a gente retomar, a gente pode começar já retomando um pouco essas reflexões para esquentar, para aquecer, né? E entrar nos novos assuntos do tema 2, né? E aí, por fim, a gente vai fazer os combinados finais, a nossa oração final, tá? Bom, combinado básico é a gente todos estarmos presentes lá no próximo encontro, que vai ser no dia 18, né? É isso? Hoje é 10, 17, não? Hoje é 10? Não, porque vai ser no domingo. Domingo? Esse vai ser no domingo. Porque as irmãs aí, elas deram a sugestão da gente fazer no domingo também, que às vezes pode ir direto para a celebração. E aí, a gente colocou um dos encontros no domingo. Esse online, para fazer essa abertura inicial, e um dos encontros no domingo. E a gente vai fazer essa experiência. Se for legal, a gente faz o outro também. Tá bom, Giovana? E aí a gente vai marcar lá umas 4 horas, o encontro vai até umas 5. O pessoal que estiver lá não vai ser escalado para a celebração, né? Porque depois pode só se deleitar lá, descansar. Até porque não é algo cansativo, né? E depois participa da celebração. Aliás, acho que tem que marcar até um pouquinho depois, né? Umas 4h30, porque se for feito na celebração, a gente vai incluir, como teve no encontro na preparação anterior, um lanche, um coffee break. Então você faz o encontro, faz um coffee break e depois a celebração para vocês participarem, tá? Beleza? Combinado? Combinado. Então vamos fazer a nossa oração final. Agradecemos ao Senhor por esse encontro, pelas coisas que Ele nos instruiu, pela palavra que Ele colocou na nossa vida. A gente quer pedir ao Senhor colocar pelas bênçãos que a gente pediu no início do encontro, sobre as crianças, sobre a preparação, sobre a vida, sobre essas famílias, e que o Senhor dê sabedoria, ilumine os nossos passos, abençoe muito, Senhor, todos os catequistas e as pessoas que vão estar responsáveis por essa preparação, que a gente possa sair dela renovado, fortalecido na fé e no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento das coisas da Igreja, para a gente ficar cada vez mais firmes no Senhor e receber todas as alegrias que vêm do céu para nós. E a gente pede ao Senhor também que o Senhor abençoe a nossa noite, o restante da nossa tarde, a nossa semana, em todas as coisas que a gente sabe do Senhor que a gente precisa. O Senhor conhece cada uma das pessoas que estão aqui presentes, as famílias. Conhece, meu Deus, cada detalhe, não só essa família nuclear que está trazendo a criança, mas toda a parentela, todas as dificuldades, todas as situações que possam sagrar o Senhor para que o Senhor abençoe e proteja a todos. E nessas intenções a gente reza a oração que o Senhor nos ensinou. E nas intenções também que estão presentes aí nos corações dos irmãos, das irmãs. Pode ser que alguém, alguma pessoa, algum parente veio na memória, veio na lembrança, uma situação de saúde, alguma necessidade, meu Deus, até sentimental, financeira, alguma coisa, meu Deus, que o Senhor conhece, que está precisando, que a sua mão, o seu favor vai suprir. Então a gente quer com muita fé se unir aqui, meu Deus, nesse momento forte de família, com as crianças, meu Deus, para te pedir por Cristo nosso Senhor essas bênçãos. E nessas intenções a gente reza a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Senhor. de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era como é antes e agora agora. e sempre. Amém. Amém. Estivemos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, Em nome do Filho Pai, do e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe, Graças a Deus. e a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Muito obrigado aí pela presença de todos e uma boa noite. Depois vocês me digam aí se foi bom o encontro, se de repente precisa melhorar alguma coisa. É claro que talvez a gente não tenha outro online, mas se tiver algum detalhe que vocês queiram corrigir ou melhorar, vocês podem nos falar, tá bom? Alguma coisa que ficou imprecisa, alguma coisa dita que não foi muito bem entendida, tá? A gente com calma, a gente reensina, reexplica com muito amor e carinho. Uma boa tarde, boa noite, bom descanso a todos. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.